O próprio livro de Deuteronômio nos mostra que o autor do livro é Moisés. Tá? Então, por exemplo, em Deuteronômio 31:9, ou você pode ler também os versos 24 a 26, mas em Deuteronômio 31:9 diz assim: Esta lei escreveu a Moisés e a deu aos sacerdotes filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Então, tanto no verso 9 quanto nos versos 24 a 26 de Deuteronômio 31, vemos que a autoria realmente é de Moisés. Existem os da alta crítica, né, que tentam dizer que Deuteronômio foi escrito depois. Ele foi escrito no período do rei Josias, e que Josias utilizou Deuteronômio para fazer as reformas religiosas que ele gostaria de fazer. Só que isso é uma bobagem. Nós não podemos acreditar numa coisa dessas, né? Seria a mesma coisa que o livro de Deuteronômio ser uma fraude bondosa, né? Diz que Moisés escreveu, tem princípios bonitos, mas na verdade não foi Moisés que escreveu. Então não tem lógica. A própria arqueologia, ao nos mostrar como eram os tratados suzerianos, que eram tratados que tinham uma semelhança parecida com a estrutura tanto do livro quanto das alianças feitas em Deuteronômio, prova para nós, né, que o livro é bem mais antigo do que o tempo de Josias. Então, estamos mais do que convencidos de que o autor realmente foi Moisés. Qual é a natureza do livro? Deuteronômio é um livro que se distingue pela obediência. Esta é a palavra. Cumprir os mandamentos de Deus era a ênfase do sermão de Moisés para o povo. Aqueles que obedecessem teriam bênçãos. Aqueles que fossem desobedientes teriam maldições, como lemos especialmente em Deuteronômio 28. Só que Deuteronômio não é um livro legalista, como alguém pode pensar. Deuteronômio ele também volta-se para a redenção do povo de Israel quando eles saem do Egito. Então, a obediência é uma forma de expressar a fé no Deus Salvador que os tirou da escravidão no Egito. Então, apesar de a natureza do livro distinguir-se pela obediência, Deuteronômio não é um livro legalista, tá? Deuteronômio também, de acordo com o manual de Unger, é um livro de esperança e expectativa, aguardando o futuro em Canaã e o cumprimento das profecias referentes à estadia deles em Canaã. Uma outra curiosidade de Deuteronômio é que o livro foi citado pelo Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus foi tentado no deserto por Satanás, em Mateus 4,4, Jesus disse o seguinte: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele estava citando nada menos que Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Isso nos mostra o valor que Cristo dava ao livro de Deuteronômio, o valor que Cristo dava às Escrituras. E em Deuteronômio 8,3 lemos o seguinte: Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. O Senhor Jesus, portanto, citou Deuteronômio na tentação do deserto, quando estava sendo tentado por Satanás, nos ensinando que em meio às tentações devemos ter como recurso citar textos bíblicos. Uma outra coisa muito importante que encontramos em Deuteronômio é uma profecia messiânica. Sim, a profecia de que o grande e maior profeta de todos um dia viria, Jesus Cristo. Para muitos eruditos, Deuteronômio capítulo 18
versos 15 a 22, é uma profecia que anuncia o Cristo que viria 3 ou 4 mil anos depois. Então diz o texto: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Pode ser uma referência primária a Josué, mas quando lemos do capítulo, do verso 15, né, ao 22, nós percebemos que vai além. Né? Deus fala de um profeta superior que estaria em grande vantagem em relação aos falsos profetas. Então, para muitos eruditos, Deuteronômio 18, 15 a 22 é uma predição do grande profeta divino Jesus Cristo.